Porque o primeiro jogo é na Neoquímica Arena, na quarta-feira, e a decisão é no Maracanã. Isso influencia em algum lugar? Pode pra ser, você? Você acha pode que sim, ser. Maurício? Tem, há 25 anos atrás, a grande final da Copa do Mundo, de clube, Copa Mundial de Clubes, Corinthians venceu tal, tem essa história, enfim. 2012, confrontos muito legais pelas quartas de final. E a tendência... Aquele 2012 eu acho meio divisor de águas Do pro planeta, Vasco. inclusive. Sim. Pro o planeta, lance do pode Diego ser. Souza para muitos... Mas pro Vasco, porque ali Sim. parece que, né? Caiu, Não, foi com exatamente. Deus. Foi, porque assim, em 2011 o Vasco é campeão da Copa do Brasil Isso. e vice-brasileiro perdendo para o Corinthians, mas pau a pau. E, inclusive na última rodada, em 2012, os jogos iguais, 0x0 em São Januário, 1x0 gol do Paulinho, antes teve o lance do Diego Souza contra o Cássio e tal, e a partir de então o Vasco degringola, o Corinthians ainda consegue coisas muito boas, enfim. Mas eu queria, antes até de falar, eu acho que tem um pouquinho, nesse aspecto geográfico, um pouco mais pro Vasco, mas no geral é o Corinthians, embora, repito, não tenho credibilidade alguma, porque eu achei que a final ia ser Cruzeiro e Fluminense. Você acha que o Não tenho Corinthians que é falar. favorito? É um pouquinho mais, assim, Eu tipo acho que 50 a 49, mas eu queria só citar a última rodada do Brasileiro, que não faz tanto tempo assim, não faz nada, foi dia 7 de dezembro. Naquela rodada, eu sei que os times já estavam pensando, claro, mais em semifinal de Copa do Brasil, mas naquele dia, na Neoquímica Arena, o Corinthians empatou com o Juventude 1x1 e o Vasco perdeu por 5x0 para o Atlético Mineiro. Eu sei que eles já estavam focados. Os dois né? poupando, né? Poupando, mas mesmo se não poupasse, gente, o Corinthians não estava legal. Falando sério, de boa, assim, não só para livrar a minha cara, mas de muita gente. Não dava para imaginar Corinthians e Vasco. De boa, você pode pela história, pela camisa, tal, mas pelo que vinha jogando o Fluminense, não vinha jogando o Vasco. Pelo que vinha jogando o Cruzeiro e não vinha jogando mesmo o Corinthians, é demais o que a gente vai ver. É muito legal, é muito futebol essa final que a gente vai ver. Pra mim o Corinthians é favorito pra final, porque a gente sabe, ou ficou claro pra mim, a temporada toda que o Corinthians escolheu os jogos que vai jogar. E os caras vão escolher jogar a final. Isso por motivos óbvios. Precisa O aguardar. Vasco, eu acho que por muitas vezes tentou continuar fazendo o trabalho e tentou atingir o nível máximo e muitas vezes não conseguiu. E aí foi aquele período que desequilibrou muito e tal. Eu não acho que tem muito favoritismo pro Corinthians, mas eu acho que o Corinthians é favorito por motivos óbvios também. O investimento do Corinthians é muito maior que o investimento do Vasco. Eu acho que o Corinthians tem mais jogadores com capacidade de resolver o jogo do que o Vasco. Eu acho que o sistema defensivo do Corinthians, e para mim ficou claro na Copa do Brasil, é um sistema ainda um pouco mais confiável do que o do Vasco, mas eu acho que está dividido e o fato do Vasco decidir no Rio, acho que pesa um pouquinho e aí deixa ainda mais igual, porque acho que se decidisse na Arena ia ter mais favoritismo ainda pro Corinthians. Os dois passaram por clássicos, né? Na caminhada até chegar à final da Copa Vasco do Brasil. por 2. Inclusive por 2 pênaltis também, né? O Vasco Também. precisou de pênaltis nas quartas e na semi. Coisa que o Corinthians precisou na semi. Então, o que você coloca aí, Giovana, de favoritismo? É difícil, né? O Corinthians também é bom destacar que passou por um problema muito sério de DM, né? Em relação a destacar ainda mais o trio, que a gente esperava muito que jogasse junto, que fizesse diferença, um trio que não conseguia simplesmente jogar junto. O Yuri Alberto lesionava, o Garro lesionava, e o Memphis tinha problema físico. Eu concordo com o Caio, eu acho que em alguns momentos a gente viu uma rotação abaixo do Corinthians, e aí eu não vou livrar a cara do Memphis, adoro o Memphis, assim, me apaixonei pelo futebol do Memphis quando ele jogava no Lyon. Mas, claramente, ele é um dos mais que se poupa, principalmente quando tem algum compromisso com a seleção holandesa, que, para mim, em alguns momentos, vai ter é agora. a prioridade. É a prioridade para ele. Infelizmente, me dói falar isso, mas me parece a prioridade dele. Eu acho que ele é o menor dos culpados do ano do Corinthians. E não é à toa que... Mas ele podia jogar mais. Mas E a gente sabe, Caio. Não, tudo bem, mas o desculpa aí, o médio dele faz a custo-benefício. diferença. Só que quando ele joga o máximo dele, a gente sabe que ele pode decidir vários Pode jogos. desequilibrar. E jogos que poderiam ter feito a Mas diferença ele para o decidiu- Corinthians brigar por outras coisas E pra no Campeonato Libertadores, Brasileiro. Ele foi muito na onda do time ao longo da temporada, mas ele resolveu vários jogos, pô. Ele fez o gol Tudo da bem, semifinal da Copa do Brasil. mas a gente tá falando de um Ele cara arrumou que é o maior artilheiro da história da Holanda, o maior assistente da história da Holanda, que quando ia pra data FIFA jogava uma barbaridade. Então, Isso é realmente desculpa, não dá pra interessante, passar pano. Eu sei que ele foi muito decisivo, só que ele foi decisivo, a gente sabe, não jogando 100% dele em vários momentos. não gosto é de porque o falar de cara ele é salário de acima ninguém. da média, então ele vai jogar os 70% aqui no Brasil, ele vai entregar. Ele vai entregar gol, ele vai entregar assistência. Eu não compro muito esse discurso do Memphis não tá muito aí pro Corinthians, porque eu acho que quando ele esteve em campo,
ele jogou e ele entregou seus números. O Memphis tem, mais de 20 participações em gols na temporada. Sei lá, 3 jogadores na temporada tem o duplo-duplo de 10 gols e 10 assistências. O Memphis é um desses caras. E nos momentos importantes, todos ele esteve ali. Ele fez gol no Clássico contra o São Paulo, resolvendo o jogo. Ele fez gol contra o Cruzeiro na Copa do Brasil na semi. Ele fez gol contra o Palmeiras, ele acabou com a final do Paulista. Quem é o melhor jogador, ou quem é o jogador de melhor temporada que estará em campo na final da Copa do Brasil? O Ryan, disparado. É o Ryan. Que é a grande revelação, né? Revelação e já, pra mim, tá na seleção. Eu acho que é o Ryan disparado. Pois é, mas aí, desculpa, com o histórico do Memphis, o Memphis não tinha que ser o cara? Não, mas ou o Coutinho. A temporada do Ryan, ela é muito acima da média, absurda. Assim, sempre perguntar qual que é o, sei lá, o cara com a maior carreira, o cara que tem mais capacidade técnica. Óbvio, mas por isso que eu tô falando. Vai ser o Coutinho e o Memphis. Exato. Não, eu também acho. A temporada do Ryan, ela é assustadora. Mas aí é que tá. Eu acho que, tudo bem, eu concordo que o Ryan tem a temporada assustadora. Mas o meu ponto eu acho que o Memphis tem números bons, de fato, participação e tal. Mas se esperava mais. Eu esperava mais. E também, assim, Tu não esperava mais? Total achismo, viu? Eu acho que ele tem medo de se machucar. E por isso que ele dá um gás a mais em jogos importantes, onde ele acredita que vai fazer uma diferença muito maior. O resto dá uma seguradinha. Porque ele veio de um histórico muito ruim da Europa, gente. País. Por isso que ninguém queria... Claro. O Memphis, ele tem qualidade, mas as pessoas na Europa duvidavam que ele teria uma continuidade. Por isso ele não teve outras maiores ofertas na Europa. Eu, sinceramente, se você me perguntasse, logo ele chegou, ele estaria, independente do que viesse a acontecer, estaria ainda no Corinthians em dezembro de 2025? Eu falei, provavelmente não vai ser um ano até para a passagem do Memphis no Corinthians. Agora. Ele foi muito importante na temporada passada. A temporada é uma temporada para evitar o rebaixamento e não levou para Libertadores. Se o Corinthians é campeão da Copa do Brasil, a passagem do Memphis é nota 10. Futebolisticamente falando. Não, aí eu acho, mas o Corinthians ia ser, sério. gente, o Corinthians ia ser rebaixado ano passado. Sim. Ele bota a reta final do Campeonato Brasileiro no bolso junto com o Garra e com o Yuri. É super importante. Muito. O Corinthians bem, mas ele foi evita o tetra do Palmeiras no Paulista, com ele comendo a bola, acabando com o primeiro jogo e até criando subindo na bola no segundo jogo. Ele faz o gol que classifica. Ele foi contratado para isso e precisava disso, inclusive também para a seleção holandesa na época. Ué, mas ele foi contratado para para do pacote. Mas o 10 eu acho demais. Até como e de novo, eu não gosto de falar disso, ainda mais num país tão injusto, mas o salário dele de novo não se paga. Mas ele não tem culpa. Não, eu sei, culpa ele paga. Isso eu tô com o Caio. Futebolisticamente falando, se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil, fazer a conta, né? A contratação do Memphis ela nota 10, porque ela vai ter entregado tudo pra dentro de campo. Pro torcedor, eu acho que sim. Torcedor, sim. Para a história do Corinthians, contas. A Gi citou aqui a renovação do Ryan no início do programa. Acho que fora o estar na final, é a notícia pro torcedor do Vasco também, certeza, né? Porque o que joga o menino, a identificação que ele tem, a frieza em muitos momentos. E tem uma coisa que eu acho que é muito difícil, né? A frieza num lugar que você tem que entender qual é o tamanho. O pênalti que ele bateu. Então você tem que entender o tamanho do que tá valendo isso aqui, mas você tem que fingir que você não sabe. O Caio, na transmissão do Enio, falou bem, ele parecia que tava no quintal de casa batendo pênalti. Não, e assim, e não numa base do escárnio, da soberba, não. Até porque é impressionante a força que ele tem com a idade, né? A porrada que ele dá, eu falo com ele, é um touro. Então, assim, e é um cara que você pode pensar, é que exatamente mais ou menos onde ele joga, a gente tem um tal de Estevam, já tem um tal de Luiz Henrique também, mas assim, e aliás é uma posição que talvez no mundo não tenha tanta gente tão boa quanto ele. Mas ele pode jogar por dentro em breve e mantendo esse ritmo, aí ainda tem tempo até a Copa do Mundo. Pra mim é mais impressionante o que ele faz no primeiro jogo de ser um jogo muito voltado pro Fluminense, ele bota a bola embaixo do braço, faz o gol, e aí depois ele ainda faz a jogada quando tá todo mundo pregado. Ele cai, bate a falta rápido e o gol acaba saindo, mas é muito essa personalidade dele. Acho que a qualidade a gente já está cansado de falar assim. A gente consegue ver no campo a força, a velocidade, a qualidade técnica que ele tem, mas a personalidade é de um cara que, por muito tempo a gente não teve essa personalidade no futebol brasileiro. Jogadores com essa personalidade. Até os dois mais próximos, Estevão e Hendrick, são caras de personalidades muito mais tranquilas, assim. São caras que... E diferentes entre si, inclusive, né? Entre os dois e com o Ryan. O Ryan, acho que é um cara que, gosta do protagonismo,
que chega e fala, pô, dá a bola pra mim, vamos jogar e tal, mais um pouquinho parecido com o Endrick, mas mesmo assim de risada, de provocar, são coisas que Endrick e Estevão não fazia. O Ryan faz. Eu particularmente gosto muito, assim, dele fazer o C, comemoração provocando o Fluminense, dele sentar no banquinho com os caras lá pra comemorar, acho que tudo isso faz parte. Ele é o que diga o Gabigol, inclusive, hoje, né? Até o Mateuzinho, o companheiro dele, ficou zoando ele.